Ô, Arnaldo, vou falar uns números aqui para você. Diga. Finalizações, 26 ao todo, 4 corretas. Jogo do Corinthians, Hum, hein? Derrota em Itaquera, torcida única corintiana lá, ajudando tal. 1-0 para o Corinthians. Em pra Campinas, ponte. torcida única para Ponte. Em Campinas, torcida única do Guarani. 20 finalizações, 5 certas do São Paulo. E a torcida, né, a cyber torcida caiu de pau no Carpini, pressionando, não serve e tudo mais. Sendo que o São Paulo empatou fora de casa. O que acontece? Várias coisas. Primeiro que no Brinco de Ouro, naquela mesma data, há alguns anos, 87, São Paulo tinha sido campeão brasileiro sobre o Guarani, com torcida mista, né? Com as duas torcidas. E com a Gol do anulação de um Careca ali. gol do João Paulo, que foi um escândalo. Ah, se foi aí, meu, aí é melhor a gente não entrar nesse mérito histórico Vamos de lembrar partidas disso. entre Vamos times lembrar grandes e disso. pequenos em São Paulo, que nós teremos Não, problemas. Acho que vale um vamos outro lembrar posto do de gol de bola. João Paulo. Bom, mas no Guarani e no agora na torcida única de Campinas, que é uma bizarrice, estavam lá na arquibancada ontem Careca e Renato. Putz, Careca e Renato que fizeram a dupla de 78, campeões brasileiros, depois jogaram no São Paulo. Bem, e tava ali, foi um empate bom para todo mundo. Primeiro que é bizarro, né? O campeonato paulista tem tantas distorções, ele não deixa de ser emocionante, porque a fórmula, embora bizarra, ela deixa todo mundo vivo até o final. O cara pode ser rebaixado e se classificar, como é o caso da Portuguesa. Mas tem essa coisa agora dos times de Campinas também serem considerados rivais a ponto de ter torcida única em seus jogos. E não é que o Corinthians recebeu o Guarani e Ponte Preta na Neoquímica Arena com torcida única dele, e não é que o São Paulo foi a Campinas 2 vezes sem a torcida dele. O São Paulo jogou 9 jogos do Paulistão, 3 sem torcida. É uma coisa surreal, mas tudo bem. Em campo, Tironi, tem aquela situação, o Carpini, a boa largada, a vitória em Itaquera, a gente acabou de dizer aqui o peso do clássico Corinthians e Palmeiras, e existe o peso do clássico São Paulo e Corinthians e o peso do clássico São Paulo e Palmeiras. Então o Carpini teve uma semana encantada, quebrou o tabu e ganhou do Palmeiras lá nos pênaltis, em Belo Horizonte. Agora, imaginar que o Carpini é melhor que o Dorival, que o São Paulo seria melhor com o Carpini que com o Dorival, é uma coisa, uma falácia. É impossível. O técnico de São Paulo ainda é um técnico em formação, e ele está visivelmente pressionado, até por ele mesmo. A cada partida que o time não vence, ele mostra mais indecisão nas suas convicções, nas suas atitudes, nas suas escalações, nas suas trocas, nas suas substituições, ou não, porque ele nunca troca os 5 jogadores. Isso é uma coisa peculiar. Isso é uma coisa peculiar e interessante. O futebol atual é muito raro. Isso ele não faz 5 substituições, mas nem por decreto. Eu não sei qual que é a questão, ainda mais nesse momento da temporada. E assim, quando o Danilo fez a ironia do vestiário, que ele foi lá no Boleiragem do Sport TV explicar como deu o nó tático no Palmeiras, ele não, na verdade, ele não explicou, ele se expôs ali, Danilo. Sabe por quê? Porque o que ele tentou fazer e fez contra o Palmeiras foi deixar o time mais parecido possível com o time do Dorival, né? Foi colocar o Nicão na função do Nestor e do Michel Araújo, basicamente para deixar o time mais parecido. E foi assim que o São Paulo jogou em Belo Horizonte, sem tanto jogo vertical, sem tanta pressa, sem tanto desgaste. E foi esse jogo e nunca mais. De lá para cá, o Carpini já tentou umas 6, 7 coisas diferentes. 3 volantes, 3 atacantes, 4-2-4, pontas. Ontem foi pontas. E agora ele vai para a sua nova tentativa barra forçada de barra. Rames Rodrigues, certo? A solução, bem entre aspas, é a lesão do Luiz Gustavo, que vinha bem quando entrava, fez, aliás, gol lá em Itaquera contra o Corinthians, para a inscrição do Rames Rodrigues. E vocês não duvidem que o Rames Rodrigues não é contra o Palmeiras. Eu imagino que o Rames Rodrigues vai começar o jogo contra a Inter de Limeira em Brasília. E para colocar o Rames Rodrigues, tem que mudar o time todo. E nessa da tentativa e erro tal e tudo mais, a gente vai compreendendo melhor as características do treinador. E acho que o treinador
vai ter problemas e desafios como teria de lidar com um grupo de estrelas no meio para frente, vai sobrar alguém, ontem sobrou o Luciano, talvez sobre de novo, de achar o melhor sistema para atuar com esse grupo de jogadores. A questão das defesas, a gente acabou de falar da defesa intransponível do Flamengo, que era uma marca do Carpini no Água Santa e no Juventude, vou repetir, no Água Santa e no Juventude. O São Paulo é um time que se expõe demais, toma gol de bola parada, não tem a baliza zero e também não tem uma efetividade no ataque assim. Tá bem confuso. O São Paulo tem bons jogadores para essa temporada, só. E largou bem, com um crédito que o treinador, eu acho que ele não está sabendo usar a favor dele. E daqui para frente, ele não tem tantas ameaças como o Corinthians de não se classificar, mas ele ainda tem as ameaças. E acho, analisando bem, a impressão com 3 jogos a fazer, o São Paulo, um em Brasília contra a Inter, o Palmeiras no Morumbis e o Ituano fora de casa, correndo risco de rebaixamento também, é que o São Paulo se classifique, mas provavelmente não em primeiro, atrás do Novo Horizontino. E aí vai ter que jogar as quartas em Novo Horizonte, não com torcida única, porque o Novo Horizontino ainda não é considerado como Guarani e Ponte Preta no campeonato, mas em Novo Horizonte, o seu mata nesse campeonato. Talvez não passe o vexame que o Corinthians está prestes a passar, mas vida tranquila, o Carpini não está tendo, e é bom frisar, nunca terá. Técnico de time grande não tem vida tranquila, né? E o crédito de uma grande vitória tal, ele se esvai na semana seguinte. Assim é o futebol. Em time grande, então, é assim mesmo. O Abel tá aí para falar, que está há 3 anos no cargo. Então, acho que o Carpini tem que... acho que, além das questões de respaldo, de direção e comissão técnica, analisar um pouco o que ele vem fazendo ou desfazendo a cada jogo que passa. Mauro, pedra cantada, né? Rames vem aí. A torcida quer, o Muricy quer, o Belmonte quer, o Casares quer, o Rames quer, o empresário do Rames quer. O cara vai chegar aí. Mas se o time não está conseguindo render, é natural, né, que ele acabe entrando, né, independentemente de todo esse contexto, né? Em algum momento vai ter que ver o que o cara consegue oferecer para o time, né? Se ele consegue oferecer algo. Acho que isso vai acabaria acontecendo. Se o time de São Paulo tivesse funcionando muito bem, evidentemente ele teria que esperar a vez. Foi o que aconteceu, de certa forma, na Copa do Brasil. O time vinha bem, foi vencendo os jogos, tanto que foi campeão, ele não entrou. Não foi preciso, mas agora não. O time não vem bem, o time está correndo risco de eliminação, não conseguiu derrotar o Guarani, que hoje é um time enfraquecido, digamos, né? E, consequentemente, você vai ter que buscar aí soluções. Se a solução estiver no banco de reservas, ainda mais uma grife como ele, né? Natural que ele acabe tendo que entrar. Agora, expectativas que não pode ser muito exagerada, pelas razões que já cansamos de falar sobre o Rames Rodrigues, né? Um jogador que não consegue ter sequência, há muito tempo que não joga regularmente, estava de saída, de repente não está mais. Então pode ser até que ele consiga acrescentar algo, mas não sei se de imediato, né? Talvez precise de um tempo até conseguir atingir um nível satisfatório de atuações que agrade o torcedor e que melhore o nível do São Paulo. E cabe ao técnico encontrar a solução para isso, né? Eu acho que bem mais difícil do que contar com o Rames Rodrigues, do ponto de vista técnico especificamente, é lidar com jogadores do Juventude e do Água Santa, né? Que evidentemente não são páreo para o Rames Rodrigues, que é muito mais jogador. Agora, como fazer com que ele funcione é o trabalho dele. Ele é o técnico, está lá para isso. Ele tem que buscar uma solução, com o Rames ou sem o Rames. Natural que ele jogue agora nesse contexto, me parece. Ô Danilo, queria que você falasse sobre o São Paulo, né? Essa situação, empatou e tal mais, ainda está brigando, mas agora tem Rames na jogada e o Carpini pressionado. E de quem não tem pressão nenhuma, né? O Palmeiras 3-1 no Mirassol, tá aí olhando de camarote. Bateu o Santos, que aliás bateu o recorde de público no Morumbis esse ano. 50 mil, muito legal, hein? O público do Santos. É o Santos que tá no encalço do Palmeiras aí. Foi um belo do ambiente no Morumbis. De fato, o Santista bateu o recorde. Foi bem legal o jogo ali de manhã e tal. Eu gosto. Acho que eu sei que isso às vezes atrapalha bastante os jogadores, mas eu gosto do horário para assistir. Achei um jogo legal, Santos e São Bernardo. Bom, do Palmeiras é aquela história, o Tironi. O Arnaldo falou agora há pouco, o
técnico de time grande tem pouco tempo para aproveitar o crédito e tal, e o Abel é prova disso. O Abel já ganhou tudo que ganhou e teve empate com o São Paulo, o Palmeiras poupando e o muro pichado, e enfim, a gente vê o Abel dia coletiva sim, coletiva não, pistola com alguma cobrança, bravo com a diretoria por alguma coisa, é isso, assim, a vida do Palmeiras, se a gente for olhar, o Palmeiras não perde um jogo de fase de grupos do Campeonato Paulista faz 3 anos. Talvez, muitas vezes, a gente não dá a tamanho disso, né? Porque, claro, é o Campeonato Paulista, é mais fraco que o resto da temporada e tudo mais, mas basta olhar para o São Paulo, para o Corinthians e para o Santos lutou para não cair 2 anos, o São Paulo agora está aí com o risco de não se classificar, o Corinthians praticamente desclassificado, enquanto isso o Palmeiras não perde um jogo de fase de grupos há 3 anos, é muita coisa. É um reflexo de um trabalho consolidado e tudo mais, e destaque, né? O Palmeiras poupando o time. Provavelmente eu vejo o Palmeiras poupando o time na quarta-feira agora contra a Portuguesa, e para, claro, se concentrar para o jogo do domingo que vem, que aí sim é Palmeiras e São Paulo, e aí eu tenho certeza que o Abel e o Palmeiras e o palmeirense, os caras vão entrar com uma raiva que faz tempo que o palmeirense não vê esse time entrar, porque o São Paulo está engasgado, é óbvio, por toda a questão do mata-mata, da história do mata-mata, mas também pelo 0-0 e dos pênaltis lá na Supercopa. Mas é isso, o Palmeiras está classificado e tranquilo, mas assim, sem pressão, Tirone, vou te dizer que eu acho que a torcida do Palmeiras já entrou num looping, num nível de cobrança que muitas vezes não deixa esse time ficar tranquilo, vai ser campeão paulista e 2 dias depois, se for campeão paulista, e 2 dias depois vai estar com o muro pichado, dependendo do que acontecer na estreia do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, a torcida já não permite essa acomodação, não. Qual?